Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar agora as aulas de Teologia Sistemática 1, por acompanhamento, e vamos começar vendo a questão da bibliologia, aliás, da introdução à teologia. Então, nessa disciplina, nós vamos analisar a introdução à teologia, a teologia sistemática propriamente dita. Nós vamos ver também a, a questão da bibliologia, dos manuscritos, formação da Bíblia, a preservação do texto sagrado e a doutrina de Deus Pai, até ontologia, tá? Então vamos começar com a questão da introdução à teologia e eu vou compartilhar aqui com o irmão o meu texto, meu livro da teologia sistemática, que não é esse arquivo aqui. Aqui. Teologia sistemática, no capítulo primeiro, que é esse livro que está aqui atrás de mim. Esse livro aqui é meu livro de teologia sistemática, uma, é uma obra grande de 658 páginas. E muito conteúdo. Toda a teologia sistemática eu abordo aqui, tá? Então, vou compartilhar com você no capítulo um, que são 11 capítulos. No capítulo primeiro, nós vemos essas questões pertinentes sobre a teologia sistemática. Então, como você pode ver, o que é teologia sistemática, primeiramente, e aí são várias perguntas que eu respondo. O que é teologia bíblica? Como foi a história da teologia sistemática? Explico um pouco sobre isso também. Enfim, são as principais questões introdutórias da teologia sistemática e algumas coisas eu vou falar aqui na aula, outras não, que não são pertinentes à disciplina. Tá? Então, primeiramente, o que é teologia sistemática? Então, é comumente chamada de teologia sistemática o estudo das principais doutrinas bíblicas de modo organizado por temas, por assim dizer. Teologia sistemática, eu vou chamar no texto agora de TS, surge quando os homens fazem perguntas à Bíblia, tais como quem é Deus, como ele fez todas as coisas, por que Jesus Cristo morreu, como ele pode nos salvar dos pecados, como ocorreu a criação dos anjos, o que é uma igreja à luz da Bíblia, e assim por diante. Então, quando os homens vão à Bíblia para fazendo essas perguntas, tentando obter as respostas das suas próprias curiosidades, como essas, por exemplo, nós conseguimos então organizar essas doutrinas bíblicas, percebemos que são doutrinas, porque se espalham por várias passagens bíblicas, e quanto mais importante é a doutrina bíblica, mais vezes ela é abordada na Escritura. Então, às vezes, uma doutrina bíblica importante é abordada em todas as partes da Bíblia, como o Pentateuco, os históricos, os proféticos, os poéticos, proféticos, e no Novo Testamento, geralmente nos Evangelhos e Atos, e nas cartas também, tá? Então, quanto mais importante, mais relevante é uma doutrina, mais vezes ela aparece na Escritura. Então, por exemplo, a doutrina da salvação. A doutrina da salvação aparece desde o primeiro capítulo da história da humanidade na Bíblia, que é Gênesis 3. Aliás, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, porque tudo que acontece depois de Gênesis 3, de Gênesis 4 até o final do livro de Apocalipse, é para tentar explicar ou para resolver a questão que aconteceu em Gênesis capítulo 3, tá? Então é um dos capítulos assim mais importantes da Escritura. Então, estas e muitas outras perguntas respondidas de maneira bíblica e organizadas por temas ou eixos centrais constituem uma teologia sistemática.
Agora que a moto da pamonha passou aqui, né? Dá pra gente ver. A teologia sistemática pode ser tanto uma disciplina, ou várias, ministrada num seminário teológico, como um livro que aborda o assunto. Então, eu tenho essa, a minha teologia sistemática, tem outras aqui em casa, tem várias. A de Gruden, a de Berkhoff, a de Millard Erickson, as teologias sistemáticas pentecostais que são, e arminianas, que são várias também. Enfim, os 10 principais temas que compõem a teologia sistemática, bem como suas respectivas nomenclaturas, são essas que eu vou mostrar para você agora. Então, os seminários teológicos, geralmente, um bom seminário, um seminário altamente qualificado, aborda as 10 doutrinas, tá? Então, às vezes, essas doutrinas aparecem de modo em conjunto, como é o caso da JUVEP, que são 5 teologias sistemáticas, pelo menos era na grade antiga, como nós chamamos, e essas 5 teologias, 5 disciplinas, 5 módulos de teologia sistemática, cada uma com 2 doutrinas, tá? Então agora, pelo menos era até então, teologias com 60 horas aula. E é o caso agora também. Quando eu cursei, eram 30 horas aula só, era muito pouco. Depois de um tempo, então, eu teve uma série de mudanças e uma das mudanças que eu sugeri, que foi aceita, foi de dobrar a carga horária de todas as sistemáticas. Então, todas foram de 30 horas para 60 horas. Significa que são 4 créditos. Cada crédito são 15 horas aula, e, enfim, agora dá para aproveitar melhor. Então, dobrou. Então, nessa teologia a gente vê a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus, tá? E as outras teologias, eu acredito que o irmão já deve ter cursado, mas são a doutrina do ser humano, a antropologia, a doutrina do pecado, ramar teologia da salvação, que é a soteriologia, doutrina de Jesus Cristo, a cristologia, a do Espírito Santo, pneumatologia, a dos anjos, angelologia, aqui se estudam anjos bons e anjos maus, né? Anjos e demônios, a da igreja, a eclesiologia, e a doutrina das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos, que é a escatologia, e está dividida também em escatologia individual e escatologia geral. Algumas dessas doutrinas também têm outras divisões, tá? Por exemplo, a doutrina do Espírito Santo, ela é estudada em alguns lugares como e abordada em alguns livros também, como pneumatologia ou paracletologia, tá? Então, tem uma pequena diferença nisso aí, mas de modo geral, na Juvep nós estudamos pneumatologia. A diferença seria assim, entre a obra do Espírito Santo em relação geral, né, e a obra do Espírito Santo no indivíduo, tá? Bem, a divisão dos temas varia de acordo com a escola teológica e também de livro para livro, é verdade, tá? Bem, então a teologia sistemática, eu tenho a ideia de que seja como quando a gente vai no mercado e a gente encontra num bom mercado, na seção de hortifruti, as frutas e verduras separadas. Elas não estão todas misturadas. Então na seção de frutas e verduras, né, no hortifruti, nós temos lá as caixinhas com cebola, as caixinhas com tomate, com melancia, com laranja e assim por diante, tá? Então, é basicamente isso, a comparação, porque a gente pode separar no meio de tantas passagens bíblicas, de acordo com como foi revelado o texto sagrado, as várias questões que estão espalhadas por ali, essas 10 doutrinas, que são as 10 doutrinas principais da Escritura, e elas estão espalhadas por toda parte. Não tem um livro só que fale só sobre uma doutrina dessas. Não, tem o tema principal, né? Por exemplo, na carta aos Efésios, o principal tema, a mensagem de modo geral, é sobre a doutrina da igreja. Agora, fala sobre um monte de coisa lá. Fala sobre dons espirituais, no capítulo 4, fala sobre ética cristã também, no capítulo 4.
fala sobre oração, fala sobre batalha espiritual. Então, tudo isso, de certa forma, pode estar relacionado com a doutrina da igreja, tá? Mas também pode ser abordado com doutrinas separadas, tá? Muito bem. Então, nós temos uma outra doutrina, ou melhor dizendo, uma outra teologia, que é uma outra maneira de estudar a Escritura, que é a teologia bíblica. Então, vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível. A teologia sistemática, a TS, surge das perguntas humanas sobre as questões teológicas. Já no caso da teologia bíblica, precisamos nos deter sobre o conteúdo de cada livro bíblico. Os assuntos emanam do próprio texto escriturístico e não das nossas dúvidas. Por exemplo, percebemos que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus com o propósito de apresentar-lhes o verdadeiro rei, o Messias de Israel. Mas como sabemos disso? Pelo conteúdo e forma do livro. Nele percebemos que, coloquei quatro questões aqui sobre o Evangelho de Mateus, que à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo isso no próprio texto, tá? Então, primeiro, inicia-se com a genealogia associando Jesus a Davi e, e Abraão. Davi é o grande rei de Israel no Antigo Testamento e Jesus, o filho descendente dele. Mateus está mostrando que Jesus tem o direito de reinar porque é da dinastia davídica. Então, Jesus é o rei da descendência de Davi, da dinastia. Segunda questão. Ao longo do Evangelho, Mateus faz 23 citações diretas do Antigo Testamento com fórmulas introdutórias, do tipo: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para deixar bem claro aos leitores que Jesus é o cumprimento das profecias bíblicas messiânicas. Então, percebemos isso, da ascendência de Jesus, as citações diretas do Antigo Testamento. Em terceiro lugar, as palavras rei e reino somadas nesse evangelho aparecem mais de 80 vezes, mostrando que Jesus é o grande rei de Israel, o verdadeiro rei. E, quarto lugar, Mateus usa a expressão reino dos céus ao invés de reino de Deus, demonstrando que demonstrando, aliás, que quer alcançar a atenção dos leitores judeus, ao não mencionar diretamente o nome de Deus. Como sabemos, judeus dos tempos bíblicos pararam de pronunciar o nome de Deus, tanto Elohim, que é a tradução, cuja tradução é Deus em hebraico, do hebraico, quanto o tetragrama YHWH, que aí não tem tradução. Os tradutores da Bíblia tentam botar Yahvé, Javé, sobretudo teólogos católicos, mas convencionou-se das Sociedades Bíblicas Unidas, que é a que reúne todas as sociedades bíblicas do mundo, tá? Traduzir a expressão YHWH como Senhor, todo em caixa alta, que aparece exclusivamente no Antigo Testamento. Então, a gente sabe, basicamente, que Mateus escreveu para judeus por conta dessas evidências internas. São evidências que estão dentro do próprio texto. Resumindo, quando pregamos sequencialmente uma série de mensagens de um livro bíblico, recorrendo ao próprio contexto do livro e vamos explicando as lições aprendidas exclusivamente naquelas passagens, estamos fazendo teologia bíblica. Já quando pregamos ou ensinamos assuntos diversos na escola bíblica ou no culto de doutrina, sem seguir necessariamente a sequência de um livro bíblico, mas a Bíblia inteira, estamos fazendo teologia sistemática. Uma está ligada à outra e não são tão diferentes assim. A boa teologia sistemática depende de uma boa teologia bíblica bem fundamentada, tá? Então, são duas maneiras de estudar a escritura ou de ensinar a escritura também. Não são maneiras concorrentes, são duas maneiras distintas apenas, e ambas são bíblicas, tá? Porque numa a gente resolve e dá nomenclatura às doutrinas, como por exemplo a doutrina da Trindade. Noutra, a gente vai mostrando a escritura passo a passo, vai primeiro enxergando, obviamente, né? Depois passando a ideia da escritura passo a passo para os nossos ouvintes, para os irmãos da igreja, no culto de doutrina, na escola bíblica, ou mesmo no seminário.
Eu mesmo faço muito isso nos seminários, quando dou aula de alguma análise, ou numa abordagem de uma sequência bíblica, por exemplo, cartas paulinas. Eu estou dando aula agora de cartas paulinas e das cartas gerais, que eu estou tendo mais tempo nas cartas gerais, por exemplo. Então, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma exposição texto a texto. Então, eu leio cada parágrafo com a turma, às vezes peço para algum aluno ler o parágrafo, enfim, às vezes numa versão ou outra diferente, que eu já sei que vai ser mais interessante, dependendo da passagem, e vou explicando. Isso aqui acontece, o autor está recomendando esse comportamento dos seus ouvintes originais, dos seus leitores originais, porque por causa disso, daquilo outro. Então, isso é teologia bíblica. Na teologia sistemática, por exemplo, como eu mencionei a doutrina da Trindade, é ótimo, porque nós não temos uma definição bíblica da Trindade, não é mesmo? Não aparece uma definição, uma proposição em toda a Bíblia, não aparece em nenhum lugar do que é a Trindade. O que é que nós encontramos na Escritura? Nós encontramos a doutrina da Trindade, obviamente, tá? Mas não uma definição, porque não era preocupação, nunca foi preocupação dos autores bíblicos. Mas, sabendo que é uma doutrina bíblica e que nós lidamos com essa doutrina hoje o tempo inteiro, e precisamos de uma definição, inclusive para ensinar essa doutrina tão importante, profunda, e também para refutar algumas heresias, seitas que não acreditam na Trindade, por exemplo, nós precisamos de uma definição. Então nós percebemos que Deus existe eternamente, ele existe eternamente em três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e que há um só Deus. Então eu uso essa definição da Trindade o tempo todo nas minhas aulas de teologia sistemática e em muitos sermões também, tá? E essa definição, é claro, é de Wayne Grudem, que é Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então, é uma tentativa aqui, meu irmão, de explicar o papel da teologia sistemática e da teologia bíblica em paralelo com a sistemática, tá? Uma não é concorrente da outra. As duas formas são ótimas de estudar e de ensinar a palavra de Deus. Também queria ver com você sobre como foi a história da teologia sistemática. Claro, um resumo, né, de como nós chegamos a essa metodologia até os dias de hoje e como os livros de teologia sistemática, que eu já mencionei alguns aqui, fazem uso disso. Então, cada livro varia um pouco, obviamente, mas é uma variação dentro de certo ambiente. Então a gente poderia comparar aqui como a teologia sistemática, como o assunto, é como um campo de futebol, tá? Então o campo está ali feito, o estádio com a arquibancada, as limitações, a pintura das faixas do campo, das laterais, das linhas de fundo, do centro do gramado, e da meia-lua das grandes áreas e tudo mais. Agora, quem joga ali pode jogar de mil maneiras. Então, esses são os autores de teologia sistemática. Cada um pode jogar dentro das quatro linhas com várias maneiras distintas. E o objetivo de todo mundo é fazer mais gols do que tomar, tá? Bem, nessa minha metáfora sobre a teologia sistemática com o campo de futebol e o jogo, o esporte que é jogado ali, eu quero dizer o seguinte, que cada autor pode abordar de uma perspectiva ou de outra, enfatizando mais uma coisa ou outra. Então, geralmente, uma teologia sistemática fala sobre um livro de teologia sistemática. Aborda esses 10 capítulos que eu mostrei para você há pouco. No meu livro, eu coloquei esse capítulo introdutório, que é esse que eu estou te mostrando. Em outros livros, por exemplo, o Wayne Grudem divide a sua teologia sistemática em 7 seções. Então, ele juntou algumas dessas doutrinas e de modo que tem 7 seções, não são só 7 capítulos, né? Grudem é muito exaustivo, é muito grande o livro dele. Eu acho Grudem, o livro dele, é a melhor teologia sistemática que nós temos, tá? Então, ele
tem essa organização no seu livro. Já outro tem um pastor brasileiro chamado César Moisés, ele é do sul do país, não lembro se ele é de Santa Catarina ou do Paraná, uma coisa assim, mas não é do Rio Grande, não. Ou é de Santa Catarina ou é do Paraná. Ele fez uma teologia sistemática junto com sua filha, lançou, não faz muito tempo, talvez tenha sido ano passado, ou ano retrasado, na verdade, né? Ano retrasado. E é uma teologia sistemática que tem uma ênfase na pneumatologia. Então ele aborda as outras áreas, tá? Mas é uma ênfase, teologia sistemática, é, tem um nomezinho, não é do Espírito Santo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, é teologia sistemático-carismática. César Moisés e sua filha Séfora. É uma obra que, sobre a doutrina do Espírito Santo, que ele quis focar nisso, por uma série de razões pessoais, obviamente. Certamente ele tinha estudado muito mais a doutrina do Espírito Santo, ele queria transmitir essas ideias. É uma abordagem vastíssima. Eu não tenho essa obra, mas eu já folheei na biblioteca de um amigo meu, e realmente é um trabalho muito interessante. Então, o camarada que quer se dedicar a esse tipo de assunto e ele quer aprender um pouco mais ou analisar o que vem sendo ensinado sobre a pneumatologia, por exemplo, já que é o caso, o exemplo que eu citei, ele precisa abordar esse livro. Agora, dependendo da sua ênfase, ele vai procurar outros autores. Então, se é um presbiteriano, ele vai procurar o Berkoff ou Michael Horton, que aliás a teologia de Michael Horton não vingou no Brasil, mas é uma teologia já bem conceituada nos Estados Unidos. Tem ela no português, tá? É pela cultura cristã, se eu não estiver enganado, mas ela é muito cara e acabou que o público gostou mais do puritano lá, que eu esqueci o nome agora também, é, o do que, Michael Horton, né? Então, Berkoff é a preferida ainda dos presbiterianos no Brasil e é muito boa. Agora é uma linguagem mais antiga. Então, com todos esses exemplos, né, por exemplo, tem ainda o Millard Erickson, que é um batista, um velhão, né? Acho que octogenário já, está vivo ainda. E essa sistemática dele tem apenas 10 anos que foi publicada no Brasil. Eu estive em Recife, quando ele veio lançar, ele não veio a João Pessoa, mas veio a Recife lançar essa sistemática dele, que é a nova versão. Então, há mais de uma maneira de fazer Neston, como dizia a propaganda do Neston no início dos anos 90. E há mais de uma maneira de abordar o tema da teologia sistemática. A gente vai ver mais sobre isso na próxima aula, querendo Deus.